Fala, investidor! Tudo certo com vocês? Hoje eu vou discutir sobre um fundo de papel pouco conhecido ainda, mas que não é tão novo assim. É o fundo PORD 11. É um fundo que provavelmente vai entrar no radar dos investidores, se já não entrou, pelo fato de ter um yield maior e não ser tão novo assim. Tem outros fundos que têm um yield alto, só que são muito novos. Os investidores mais conscientes ficam um pouco receosos sobre esses fundos, porque tem pouca vida ainda no mercado, não se sabe como é que esses fundos eles vão performar ao longo do tempo. Diferente disso, o PORD 11 não é tão novo assim, só que ele era restrito para investidores qualificados. Até que em dezembro de 2019 ele se tornou disponível para investidores em geral, e isso é um dos fatos que ainda ele é pouco conhecido pelos investidores. Antes de conhecermos mais sobre o fundo, se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Kesley. O objetivo desse canal é compartilhar minhas experiências e meus conhecimentos com o pequeno investidor. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, é de graça, acione o sininho para que toda vez que tiver vídeos novos por aqui, você seja um dos primeiros a ser notificado. Outro aviso, esse vídeo não se trata de nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda, beleza? Então vamos agora conhecer mais sobre o fundo olhando o seu relatório gerencial. Vamos começar aqui pelas características gerais do fundo. O fundo ele tem como objetivo proporcionar ao cotista um retorno superior ao benchmark. O benchmark é a taxa do MAB, investido em uma carteira de recebíveis imobiliários de risco relativamente baixo. Para quem não sabe o que é o MAB, ele é o índice que mede o rendimento dos títulos do Tesouro IPCA+. A gente pode dar uma olhada agora nos números desse MAB. Nos últimos 12 meses, o índice MAB ele teve aqui uma variação de 10,16%, que significa o quê? Que os títulos do Tesouro Direto IPCA+, tiveram um rendimento de 10,16% nos últimos 12 meses. Então é sobre esse índice que o fundo PORD 11 ele se baseia. O objetivo do fundo é ter uma rentabilidade acima do índice MAB, que no caso nos últimos 12 meses aqui foi de 10,16%. Voltando aqui nos objetivos, o portfólio do fundo consiste primordialmente em CRIs pulverizados e CRIs corporativos. Quando eu mostrar para vocês a carteira, a gente dá uma discutida sobre a diferença desses dois tipos de CRIs. O fundo atualmente ele tem um total de 6.482 cotistas, ainda tem poucos investidores, foi o que eu falei para vocês no início, é um fundo pouco conhecido ainda. E a gente vê isso quando a gente compara com o fundo mais popular do setor, por exemplo, o IRDM 11, que ele tem mais de 135 mil cotistas. Atualmente ele tem um patrimônio líquido de 199 milhões de reais, tem como público-alvo investidores em geral, ele faz o pagamento dos seus dividendos sempre no quinto dia útil e tem uma taxa de administração de 0,9% ao ano e tem uma taxa de performance de 15% do que exceder ao yield diário do MAB, que é aquele índice que eu já expliquei para vocês. Então essa taxa aqui está bem no padrão dos outros tipos de fundos imobiliários, não tem nada de alarmante. É lógico que taxa de performance é um pouco polêmico, nem todo mundo gosta, mas o interessante é que a taxa de performance dele é sobre a inflação mais uma taxa, e isso está de acordo com seus ativos, que a gente vai ver mais à frente, que rende a inflação mais alguma coisa. Diferente de alguns outros fundos, que tem a maior parte dos seus índices indexados à inflação, mas cobram uma taxa de performance sobre o CDI. Não faz muito sentido. No caso aqui desse fundo, faz sentido. Ele é administrado pela Oliveira Trust e a gestão é Apollo Capital. Aqui está o breakdown da carteira, ou seja, a discriminação da carteira. A carteira dele, então, é composta por 57% de CRIs corporativos e 23% de CRI pulverizado. A diferença entre CRI corporativo e CRI pulverizado é que os CRI corporativos são CRIs que financiam corporações, ou seja, somente uma empresa. E essas empresas, elas vão utilizar esse dinheiro para quê? Para construir galpões, armazéns, ou seja, são investimentos personalizados. Já os CRIs pulverizados, eles têm diferentes devedores. Eles são utilizados principalmente para financiar residências e loteamentos, por exemplo. Outra diferença importante entre eles, como isso aqui é concentrado em um devedor, o risco aqui é maior. Consequentemente, se o risco é maior, o potencial de ganho também é maior. E ao contrário, aqui também é verdadeiro. Se os riscos são menores, o potencial de rentabilidade vai ser menor. Agora não significa que, pelo fato de a maioria dos seus CRIs serem corporativo, que esse fundo é altamente arriscado. Existem várias travas de segurança que os fundos eles utilizam para evitar calotes. O restante da carteira do fundo é composta de 10% de debenture. Isso aqui não é muito comum para fundos de papéis que são negociados na Bolsa de Valores. Não sei por quanto tempo eles vão manter isso aqui. 7% é composta de cotas de outros fundos imobiliários e tem 3% em caixa. E esse mapa aqui mostra que o fundo ele é diversificado também por localização geográfica. Então ele tem devedores
CRIs, principalmente São Paulo, mas tem também no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, outros estados do Nordeste, Rio Grande do Sul e Amazonas. Isso é interessante porque é mais uma segurança contra a crise. Às vezes o país está em crise, mas o grau de impacto às vezes são diferentes nos estados. Às vezes um estado ou outro não se afeta tanto pela crise como os outros. Aqui tem a classificação dos CRIs em sênior, única e mezanino. O que significa? É o grau de risco dos CRIs. Os CRIs sênios, eles são os mais seguros. Ele tem prioridade nos pagamentos. Existe ainda os subordinados, que têm um grau maior de risco. Consequentemente, ele tem um potencial maior de rentabilidade. E tem o meio termo, que são os mezaninos. Então, ele tem 26% de CRIs sênios. E tem esse aqui 74% em CRIs tipo única. Isso significa o quê? Que essa classe que ele chama aqui de única, eles vão possuir tantos CRIs que tem características sênior, mezanino e subordinados. De todos os seus CRIs, 71% eles são CRIs corporativos e 29% são CRIs pulverizados. Aqui está a classificação dos seus CRIs por indexador. 24 dos seus CRIs são indexados ao CDI+, que é o quê? CDI+, 4,35% ao ano. E 26% de GPM+, que é GPM mais 8,65% ao ano. 32% IPCA, que é IPCA mais 7,58% ao ano. O pré dele é de 11,97% ao ano. Então ele tem uma diversificação aqui sobre indexadores bem interessante. Ó. CDI, IGPM, IPCA e os prés, sendo um pouco maior em IPCA+. Isso é interessante quando a gente olha para um cenário de possível alta da inflação no Brasil para o futuro. Então, se a inflação aumenta, esse fundo ganha um pouco a mais por causa das indexações dele ao IPCA, que é IPCA mais 7,58%. Com o aumento da Selic e perspectiva de maiores altas ainda, o CDI ele vai aumentar também. Ele tem posição aqui em CDI, que é 24% do seu portfólio, que é o CDI mais 4,35%. Então, por exemplo, se a Selic subir para 4%, 4% mais 4,35% vai dar 8,35% taxa média ao ano, no caso aqui desses 24%. E aqui tem a tipologia dos imóveis no caso dos CRIs pulverizados. Então, 89% dos CRIs pulverizados estão sendo utilizados para financiar imóveis residencial e 11% para imóveis comerciais. E ele tem um total de 14 CRIs pulverizados, tendo o LTV médio de 65,05%. O que é esse LTV? Vem da palavra inglesa loan to value, que basicamente significa o quanto o valor do CRI ele está financiando sobre o valor total do empreendimento. Então, por exemplo, no caso aqui dos 65%, se o empreendimento ele vale R$1 milhão, o valor do CRI equivale a R$655 mil. Então, quanto menor esse número aqui, obviamente que maiores são as seguranças. Ou seja, o valor do CRI equivale a 65,5% do total do valor do empreendimento que está sendo financiado. Obviamente que quanto menor esse número aqui, do loan to value, menos arriscado é o financiamento para o fundo. Mas existe mais ou menos um consenso no mercado que valores de LTV abaixo de 65% são empréstimos tranquilos. Outra coisa interessante aqui são os tipos de garantias, que é a alienação fundiciária de imóveis. Isso aqui está ligado aqui ao LTV médio. O que significa aqui essa alienação fiduciária? Isso aqui é uma garantia que o devedor ele vai pagar o seu empréstimo. O devedor ele dá como garantia o imóvel. Então, se o devedor não pagar o CRI, ou seja, o empréstimo, o fundo ele fica com o imóvel. Em outras palavras, o imóvel ou empreendimento, seja o que for, ele é do fundo até que o devedor quite totalmente as suas dívidas. E eu falei que ele tem uma ligação com o LTV médio, por exemplo, voltando ao exemplo de R$1 milhão. Então, se o devedor ele vai construir aqui um galpão no valor de R$1 milhão, o fundo ele está financiando 65%. Isso quer dizer que o fundo ele está financiando R$655 mil. Ou seja, sobrou 35% aqui nessa conta de garantia para o fundo. Então, se o devedor não pagar o financiamento de R$655 mil, o fundo toma o imóvel, então o fundo ele ficou com 655 mil e ainda sobraram 350 mil reais para o fundo. Então essas são as garantias. Por isso que quanto menor o LTV médio, mais seguro é o CRI. E esses 14 CRIs aqui, eles têm um spread aqui de IPCA mais 7,60% ao ano. Então o IPCA é o índice que mede a inflação. Então se a inflação estiver a 5%, ele vai somar a inflação 5% mais 7,6%, que vai dar um total de 12,6% de rentabilidade. E aqui tem a composição dos CRIs corporativos. Então ele tem um total de 13 CRIs corporativos, então ele tem um LTV médio de 47,11%. Então mesmo sendo CRIs corporativos, que são CRIs mais arriscados, quando a gente olha o LTV médio deles, são bem tranquilos, de 47,11%. E ele tem um spread aqui de IPCA mais 7,32% ao ano. E os tipos de garantias também são a alienação fundiciária, que eu acabei de explicar para vocês. Então ele tem 13 CRIs corporativos e 14 CRIs
pulverizados, ou seja, ele tem um total de 27 CRIs. E aqui está a lista dos 27 CRIs. Eu sei que a letra está pequena, mas é só para exemplificar aqui o detalhamento deles. Por exemplo, o CRI pulverizado 2. Ele é o tipo pulverizado, o tipo sênior, então ele é mais seguro. O emissor dele é octante, ele representa 1,6 do patrimônio líquido do fundo, ele é indexado pelo IGPM e tem um spread, ou seja, é o IGPM mais 8%. E o vencimento dele vai ser em fevereiro de 2024. E aqui estão os outros CRIs, ó. Então é um total de 27 CRIs. E essa parte aqui do relatório mostra mais detalhes ainda e alguns comentários sobre cada um dos CRIs. Não vou falar de todos, só vou mostrar aqui dois exemplos para vocês verem. Né? Então aqui tem esse CRI, que é o CRI Mosaic, é um CRI corporativo, ele tem uma taxa pré de 15,45% ao ano, é uma taxa bem alta. E aqui as garantias, a alienação fiduciária dos imóveis. Então, se o devedor não pagar, o fundo ele fica com o imóvel deles. E aqui tem um comentário sobre o devedor do CRI. Então, é a Mosaic Engenharia, é uma empresa construtora que atua há mais de 22 anos no mercado imobiliário no Rio de Janeiro, entregando ao longo desses anos mais de 46 empreendimentos. Então, mesmo sendo CRIs corporativos que têm um alto risco, que têm maiores riscos do que o CRI pulverizado, o devedor ele já tem 22 anos de mercado imobiliário. Então, os riscos aí são diluídos. Olhando outro exemplo aqui, ó, tem esse CRI aqui, Telos. O indexador dele é IPCA mais 6,45% ao ano. A Telos, ela é uma companhia que foi aberta em 2011 na cidade do Rio de Janeiro e tem atividades na área de incorporação de empreendimento. E vamos aos rendimentos do fundo. Então o fundo ele tem um dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 9,09%. Significa que ele pagou nos últimos 12 meses R$ 9,40 de proventos. E aqui está um histórico de distribuição dos seus proventos. A partir do momento em que ele se tornou um fundo para investidores em geral, ele passou a distribuir seus dividendos todos os meses, como mostra aqui o gráfico. E teve uma distribuição média aqui de 78 centavos por mês nos últimos 12 meses, que dá um dividend yield média mensal de 76% ao mês. Então é isso aí, galera. Esse foi o PORD 11, mas ele ainda é pouco conhecido pelos investidores, principalmente pelo fato de ele ter se tornado disponível para investidores em geral somente em dezembro de 2019, mas ele é um fundo que ele tem um yield alto, então ele é um fundo que ele está mais para high yield do que high grade. Só que as suas garantias e seguranças estão bem equiparadas com as garantias dos fundos high grade, além de ser um fundo bem antigo já. Então, para investidor de longo prazo, investidor mais sensato, esse fundo acaba sendo tranquilo. Então, por isso, logo esse fundo ele vai estar no radar dos investidores se já não tiver. Então, fala aí, você já conhecia esse fundo? Ou você já tem na carteira? O que você acha dele? Deixe seus comentários aí. Deixe as suas sugestões também para falar de outros fundos imobiliários que você gostaria de ver aqui no canal. Se você gostou desse vídeo aí, deixa seu like aí. Isso é importante para o canal. E ajuda também esse vídeo a chegar a outros investidores. Então é isso, fechou? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!